Parque do Ibirapuera é uma unanimidade na cidade, né? Então ele atrai um monte de pessoas de várias regiões da cidade para conhecê-lo, por conta de todos esses serviços que ele tem, por conta de todo esse monte de atrações que a gente tem dentro do parque. Contudo, a gente tem parques espalhados por toda a cidade, então acho que é muito importante as pessoas olharem para outros parques que estão na cidade e terem esse mesmo carinho, essa mesma atenção com o parque que está na sua região. Todos eles têm as mesmas funções ambientais que um parque ambiental tem, de preservar essa qualidade que a cidade requer, que as pessoas precisam. Em 2017, o Ibira recebeu aproximadamente 14 milhões de visitas. Ele é o parque mais visitado de toda a América do Sul. Todas as mudas que nós produzimos nos 3 viveiros municipais que pertencem ao DEPAV 2, nós temos aqui o viveiro Manequim Lopes, o Arthur Etzel, que é junto ao Parque do Carmo, e o viveiro de Cotia, denominado de Harry Blossom. Então, nesses 3 viveiros, toda a produção é destinada para a ornamentação da cidade, tá? Viveiro Manequim Lopes e viveiro do Carmo produzem ornamentais, essas plantinhas menores, né, arbustivas e herbáceas e forrações que servem para ornamentar praças, áreas verdes, escolas, hospitais municipais, enfim, todos os órgãos da municipalidade. Qualquer plantinha que você vê aqui serve para dar origem a uma outra planta, é isso que a gente faz aqui. Ou através de semente, ou através de estaquia, que são pedacinhos, né, dos galhinhos das plantas, ou dos frutos que a gente colhe a semente, enfim. Tudo que a gente tem plantado aqui serve para produzir novas mudinhas. O viveiro Manequim Lopes, mais antigo do que o próprio parque, possui mais de 200 espécies diferentes de plantas, espalhadas em 10 estufas, 97 estufins, 3 telados e 39 quadras. Hoje você trabalhar e procurar melhorar essas áreas verdes, melhorar esses espaços verdes na cidade é de grande importância. E o Parque Ibirapuera é um símbolo disso. Mais do que somente a oportunidade que o visitante tem de fruir esse meio ambiente, de fruir essa natureza, ele também vem à procura de uma alternativa cultural, quando você considera todos os museus que estão aqui presentes. Os planetários de São Paulo, que são esse complexo da cidade, que servem para não só mostrar o céu, né, porque hoje a gente fala que os planetários são o último refúgio da população dos grandes centros para ver o céu, né? Eu costumo dizer que a gente está muito conectado olhando para baixo, e a gente esquece de se desconectar, e no planetário a gente se reconecta, né, com a natureza e com o céu. Então os planetários são um grande espaço onde você pode fazer essa reconexão das pessoas, um espaço onde elas vivem com a natureza, né? Isso tudo começou aqui no Parque do Ibirapuera, com o planetário, que já era chamado Planetário do Ibirapuera, que hoje homenageia o idealizador desse projeto, que é o professor Aristóteles Orsini. Isso começou anos antes da inauguração dele, que foi em 1957. A previsão, inclusive, era que ele fosse entregue junto com o parque, né, em 1954, no 4º centenário. E na comissão do 4º centenário, da qual o professor Aristóteles Orsini participou, criou-se, ou convenceu-se, né, da necessidade de um planetário numa cidade como São Paulo. Uma cidade já na época tão grande como era, não tinha um planetário, então ele idealizou esse projeto. Contam na época que era para inaugurar no dia 25 de janeiro, que é o aniversário da cidade, mas o prefeito estava muito ocupado, tinha muitas inaugurações para fazer, não deu tempo e ficou para o dia seguinte. Aí é bom porque no dia 26 de janeiro a gente comemora normalmente sozinhos, né, depois do aniversário da cidade, comemora-se o aniversário do planetário. E 4 anos depois foi construído esse prédio onde a gente está, que é o prédio da Escola Municipal de Astrofísica, que também leva o nome do professor Orsini e que serve como um complemento das atividades que a gente faz no planetário. O planetário Professor Aristóteles Orsini foi o primeiro construído no Brasil. Em 2006, ele foi reaberto após passar por um processo de restauração e modernização. No planetário existe um projetor, que é o projetor planetário, que ele consegue reproduzir como nenhuma outra coisa construída o céu
com as posições corretas e as cores e os brilhos das estrelas, né? Você realmente tem a sensação de que está olhando o céu estrelado. Enquanto o planetário é aquele lugar para a gente sensibilizar as pessoas, para elas terem um contato com o céu, aqui na Escola de Astrofísica elas têm a oportunidade de aprofundar um pouco esse conhecimento, saber um pouco mais sobre astronomia e sobre as ciências, né? E também ter um contato mais direto com essa ideia de fazer ciência. A gente quer transformar esse complexo dos planetários de São Paulo, do qual a escola e o planetário fazem parte, num grande centro formador não só de professores, mas também formador da cidade de São Paulo, dos cidadãos na área científica. Além de contar com um projetor super moderno, o planetário possui uma cúpula de 18 metros de diâmetro e conta com uma sala de projeção com capacidade para aproximadamente 300 pessoas. E a gente costuma falar que o planetário, então, sensibiliza muito as pessoas para a questão da ciência, mas também é um espaço onde você pode refletir sobre as questões da cidade, né? Afinal, vir ao planetário e poder ver o céu repleto de estrelas com a projeção que ele cria, te faz a pergunta de por que eu não tenho estrelas normalmente numa cidade como São Paulo. É muito comum a gente encontrar pessoas que vieram aqui quando eram crianças e contam pra gente assim, nossa, que legal, mas o que aconteceu com a cúpula? Porque quando eu vim aqui quando era criança, ela abria e mostrava o céu de São Paulo. Então a pessoa, tal é o realismo que a pessoa tinha, lógico, é uma cúpula de concreto, ela nunca abriu, né? Mas a pessoa tinha a sensação de que a cúpula abria. O planetário possui 2 tipos de programação diferentes, uma voltada para o público adulto e outra para as crianças. A visita é gratuita e as vagas são limitadas. Quando a pessoa vem para o planetário e consegue ver o céu estrelado, ver as estrelas que ela não vê normalmente, porque você tem problemas de poluição aqui, por exemplo, você começa a refletir sobre isso. Como é que nós estamos cuidando do nosso planeta? Como é que nós estamos cuidando do nosso espaço? Por que tem poluição atmosférica, poluição luminosa? Que tipo de iluminação é melhor para uma cidade como São Paulo para eu não me privar tanto de ver as estrelas? Nessa história também tem a construção do Planetário do Carmo, que foi inaugurado em 2005 no Parque do outro lado da cidade. Então é um complexo que ele se espalha pela cidade, né, em 2 grandes pontos. Então, o embrião dele é aqui dentro do Parque do Ibirapuera, que é um dos espaços mais democráticos da cidade, né?